Pode sentar, querido. Vamos ouvir a palavra essa noite. Alguém veio com expectativa para ouvir uma palavra que vai mudar a sua vida hoje? Então levanta a Bíblia bem alto. Faça raiva no diabo, o seu tablet, o seu celular. Levanta aí o que você usa na Bíblia. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Amém? Vamos abrir então a palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Aleluia. Um aleluia aqui, quem dá mais? A Bíblia diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela sua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, Senhor. Mas antes, Pai, ela cumpre o propósito para o qual foi designada, Senhor. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, a nossa vida, Senhor, nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Há um tempo atrás estava meditando nesse texto que a gente medita tanto, e é tão bom ter a palavra para a gente meditar. Quem concorda comigo, irmãos? Porque a palavra é quem vai nos libertar, o conhecimento dela vai trazer transformação para a nossa vida, é dela que nós precisamos para voarmos e vivermos aquilo que Deus tem para nós. Agora deixa eu dizer algo para você. Esse texto saltou no meu coração e eu comecei a meditar acerca dele, porque a igreja de Coríntios, eu estou pregando a palavra em 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo estava ministrando essa palavra em primeiro plano para aquela igreja de Coríntios. Você não estava lá, mas essa palavra cabe tanto para eles quanto para nós que estamos aqui hoje à noite, amém? E ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E ele estava ministrando isso por quê? Porque as pessoas estavam vivendo debaixo de luta, de pressão espiritual. Havia muitos boatos, muitas fofocas. A igreja de Coríntios, uma igreja que deu muito problema, ela andava muito na carne. E ele disse: embora vocês andem na carne, vocês não estão militando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele estava trazendo um alerta, uma urgência para a igreja, dizendo: pare de andar na carne, porque a maneira em que você vai triunfar nessa terra é diferente do que essas pessoas que estão andando na carne, estão esperando o resultado da carne. A carne não tem resultado bom para crentes, irmãos. É o Espírito que vai fazer você triunfar nessa terra. Andar no Espírito é o segredo para que você ande como filho de Deus nessa terra, e não como filho da terra, não como filho de Satanás. Então essas pessoas estavam sob influência dessa pressão espiritual. Por quê havia tanta pressão? Porque havia legalidade. E quando você anda na carne, você abre legalidade para que princípios de Satanás comecem a operar no meio até daqueles que creem no Senhor. Alguém crê no Senhor aqui, amados? O fato de você crer no Senhor não traz blindagem para você. O que blinda você é a prática da palavra que você crê. Você entende, irmãos? Porque eu posso visitar a igreja e frequentar a igreja todos os dias, e isso não quer dizer que eu sou um cristão de fato dentro da igreja. O que vai selar a minha vida, e é uma coisa que eu falo toda hora, o que vai selar a minha vida é a maneira com que eu ando nessa terra. Isso vai mostrar para mim em primeiro plano, e para as outras pessoas, qual é o Deus que eu sirvo, amados. Porque a Bíblia diz: o Deus a quem você serve, esse é o seu Senhor. Tem pessoas que andam segundo a carne, o Deus delas é a carne. Pessoas que andam segundo o dinheiro, o Deus delas é o dinheiro. Eu não sei como você anda, como é que você tem andado, amados? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: como é que você tem andado? E o que acontecia? Aquelas pessoas se reuniam para golpear Satanás, porque haviam problemas, e eles queriam descontar o problema em Satanás. E é fácil para a gente sentar na cadeira de igreja e dizer: Satanás está fazendo isso, Satanás está fazendo aquilo, Satanás está fazendo aquilo outro. Não estou dizendo que Satanás não trabalha, ele trabalha, amados. Mas a Bíblia diz, a Bíblia que você está aí lendo diz que maldição sem causa não... Diga, não prevalece.
Então, quando Satanás pode trabalhar de modo que as pessoas comecem a andar na carne? Quando há uma legalidade. E é isso que estava acontecendo naquela igreja. Eles estavam andando debaixo de boato, de fofoca, na carne, ouvindo falsos pastores pregarem doutrinas estranhas. Então, que eles estavam chamando para eles maldição. E o resultado daquilo foi o quê? Brigas e contendas no meio da igreja o tempo todo. E aí que eles começaram a fazer: vou ver, Satanás vai se ver comigo, Satanás vai se ver comigo, Satanás é o culpado disso. Não, irmãos, a Bíblia diz que leia de novo o versículo 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Escute qual é a proposta do Evangelho para você. O apóstolo Paulo fala que a gente não deve andar como guerreando, soltando golpes no ar. A impressão que eu tenho é que tem crentes que estão descontando todos os efeitos das suas escolhas em Satanás. Mas você vai ter responsabilidade, vai pagar o preço pela sua escolha. E Deus vai bem permitir que você viva o fruto da sua escolha. Pastor, mas Ele não é Deus? Justamente, amados, Ele é Deus. Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso, que te criou e te deu liberdade para você fazer o que você quer. E Ele é tão exaltado e tão grande que Ele deu a palavra para a gente aprender o que é a vontade dEle para a gente fazer. Então só anda do jeito que quer quem quer, irmãos. Pastor, mas você não sabe como é difícil para mim. Para mim também é, amados. Se para você tem um gigante, para mim tem 10. Porque a Bíblia fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. Quem está aqui, queridos? Diga assim para quem está do seu lado: a quem muito é dado, muito é cobrado. E tem crente esperando ser fiel quando mudar de posição na igreja. Não vai ser, não. Porque quando mudar de posição vai ser pior ainda. Quem está aqui, irmãos? Quanto mais você cresce, maior é a responsabilidade que você vai ter. E maior a pressão que vai vir sobre você. Por quê? Porque o padrão ficou mais alto ainda para você seguir, para você andar. Agora a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é poderosa para nos fazer destruir fortalezas. E nós vamos com a palavra anular sofismas. Qual é a batalha da igreja? É lutar contra o diabo. O apóstolo Paulo fala: olha, os problemas que vocês estão tendo não vêm de Satanás. Na verdade há uma legalidade, mas o que você precisa é combater os pensamentos e fortalezas que se levantaram na sua mente contra a palavra de Deus. Agora veja em 1 Timóteo, no capítulo 1, vá para lá comigo. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Quem achou, diga: Deus é bom. A Bíblia diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Escute isso: combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha que engraçado, existem muitas pessoas que estão colocando toda a sua força e vitalidade espiritual em combater Satanás e guerrear contra Satanás. Mas a Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse a Timóteo: combate o bom combate da fé, mantendo a boa consciência. Diga: manter a boa consciência. Diga mais alto como quem quer falar. Diga: manter a boa consciência e manter a fé. Então, Deus jamais ia nos colocar em um combate, irmãos, que nós não teríamos capacidade de andar como mais que vencedores. A Bíblia diz que de fato existe o combate. Qual é esse combate? Contra Satanás? Quem aqui está lutando contra Satanás? Diga: graças a Deus, eu não. A Bíblia está dizendo que o nosso combate não é contra Satanás, mas é contra cada um de nós mesmos, que muitas vezes, porque andamos na carne, levantamos no nosso entendimento fortalezas e sofismas que vêm contra a palavra de Deus. E aí ele diz para o apóstolo Paulo: para você andar triunfante nesse combate, você precisa manter a boa consciência e você precisa manter a fé.
Então por isso que lá em 2 Coríntios 10 ele diz: as armas da sua milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. O que vai destruir as muralhas que se levantam contra a sua vida todos os dias, sabe o que é? Não é você guerrear, jogar azeite, jogar vinho, fazer atos proféticos, nada disso. O que vai fazer você colocar sempre as muralhas debaixo dos seus pés, sabe o que é? É manter a boa consciência e permanecer na fé, amados. Mas a impressão que eu tenho é que existe, hoje em dia, opera muito mais uma igreja que guerreia do que uma igreja que triunfa. E nós temos muita facilidade de falar da cruz, e eu acho que é necessário, sem dúvidas nenhuma, falar da cruz é uma missão da igreja. Mas a cruz veio para nos trazer um benefício. Muito se fala da cruz e pouco se fala do benefício que a cruz trouxe para nós. Quem está aqui, irmãos? Por que muito se fala da cruz? Por causa do sofrimento, da dor, da morte. Porque a gente se identifica. Por que pouco se fala dos efeitos? Por quê? Porque os efeitos me trouxeram redenção, sou justiça de Deus, sou abençoado, sou próspero, sou curado, sou nova criação. 5, glória a Deus, você não entendeu nada até agora. Isso é muito sério. Existem pessoas que estão combatendo Satanás todos os dias e orando todos os dias, dizendo: Senhor, eu não aguento mais Satanás fazendo isso na minha casa, na minha vida. Senhor, eu não aguento mais Satanás ir andando. Senhor, eu não aguento mais Satanás. Irmãos, se você é crente, nascido de novo, o lugar mais alto que Satanás pode chegar é debaixo dos seus pés. Se você está com muitos problemas com Satanás, é sinal de que você levantou fortalezas e sofismas que você precisa anular pela palavra de Deus. Agora deixa eu te dizer algo: você não precisa fazer cursos e muitas coisas para anular sofismas. Você só precisa ouvir a palavra de Deus e aplicar na sua vida. É fácil, irmãos, diga, é fácil. E eu me lembro de uma ocasião em que nós estávamos aqui, acho que mês passado. O departamento de intercessão veio fazer uma noite de revestimento com a equipe de louvor, e a pastora Diacuí trouxe algumas gincanas para a gente fazer. E ela colocou toda a equipe e separou grupos de 2 em 2 e colocou bexigas nos nossos pés. Em cada dupla tinha bexigas nos pés. Aliás, em todos ou não? Só na dupla? Vocês lembram? Como é que é? Na sua dupla também tinha bexiga? Tinha? Então todos nós estávamos com uma bexiga, uma ou duas. Uma em cada pessoa. Uma no meu pé. O meu par era o Douglas. Ele não é do louvor, mas ele estava aqui porque é o sonho dele cantar. E a outra bexiga estava no pé dele. E aí, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu, quando entro num negócio, não é para perder. E você, queridos? Porque tem gente que já entra assim, naquela hora eu já ouvi assim: contra o pastor? Não vale. Sabe o que é isso, irmãos? Já é um sentimento de inferioridade. A derrota já está lá antes da derrota acontecer. Agora escute, eu já entrei ali, Deus já me deu um parceiro certo, que crê do mesmo jeito que eu, disse assim: nós vamos ganhar. E aí o que a gente fez? A gente só se posicionou. Quando deu o apito, que era para a outro par tinha que estourar a bexiga do outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eram muitos inimigos numa batalha. Sabe o que eu e o Douglas fizemos? Demos um passo para trás e ficamos assim, ó. Ninguém veio estourar nossa bexiga, porque eles estavam tão ocupados em estourar, em guerrear uns com os outros, que eles não conseguiram ver que a gente estava parado ali. Um já entendeu, quem mais entendeu? E quando eles foram para a batalha, eles se derrotaram, porque eles gastaram tempo, ao invés de se colocar na posição de mais que vencedor, gastaram tempo tentando combater aquele que já estava combatido. Escuta, aquelas pessoas que estavam lá comigo não eram meus inimigos, mas estou usando essa ilustração para colocar você dentro dessa palavra hoje à noite. É exatamente assim que acontece com Satanás. Na verdade, você é colocado na terra, e a terra de fato é um campo de batalha, não para nós, irmãos. A Bíblia diz que nós vamos manter a boa consciência e vamos permanecer na fé. Estamos em um campo de batalha, mas é um bom combate. Quando um combate é bom? Quando você já sabe qual é o resultado. Quem sabe qual é o resultado aqui? Quem sabe? Então eu olhei para o Rafael, e ele é muito mais alto que eu, e tinha o Eliseu, e tinha outras pessoas ali, irmãos, que são maiores e mais altas, e eu e o Douglas só demos um passo para trás e ficamos, relaxados. E no final, amados, sobrou só eu, o Douglas e o Rafael, justamente o maior, é o que veio me enfrentar. Quem era o seu par?
O Tiago. Aquele ali é ligeiro também, viu? É, aquele baixinho troncudinho, sabe? Agora deixa eu dizer algo. No meio dessa confusão toda, o Jardel, por exemplo, nem deu chance do Vini ganhar, porque ele mesmo destruiu a bexiga do Vini. A afobação na batalha estava tanta que ele mesmo acabou com a vitória dele. Eu estou dizendo dele, mas você pode se ver também hoje à noite nessa ilustração. Porque está tão ansioso andando de um lado para o outro, correndo, chorando, murmurando, você está acabando com a proposta de Deus para a sua vida. Você está tão preocupado com as coisas que Satanás está levantando que você está perdendo a chance de triunfar sobre esses acontecimentos dessa terra. E, irmãos, e quando sobramos só 4, e aí os 4, assim, ninguém conseguia tirar a bexiga do meu pé, ninguém conseguia a bexiga dele, do pé do Rafael. Então eles decidiram, vai ficar 1 contra 1, os que têm a bexiga vão ficar. E eu olhei para ele, eu disse assim, quem é esse incircunciso? Estou brincando. Mas dentro de mim eu pensei, entrei para vencer, vou até o final. E sabe de uma coisa? Sem suar, eu fiz, pum! E estourei a bexiga dele. Como Davi, irmãos, o menor, podia ser você que estivesse lá naquela noite, o menor da casa, haviam 7 homens, e deixa eu dizer algo para você, haviam 7 homens em casa, Davi estava trabalhando, diga, Davi estava trabalhando. Se Davi estava trabalhando é porque não era dia de folga. O que 7 homens estavam fazendo em casa? Estavam esperando a promoção. Agora a promoção vem para quem? Para quem está honrando o pai. Você entendeu que Davi estava honrando o pai dele? Alguém tinha que trabalhar para aquela casa. Davi disse, eu vou honrar meu pai, vou cuidar das ovelhinhas dele. A promoção chegou para quem decidiu honrar o pai. Agora escuta, Davi foi tirado de lá. Deus não olha a aparência, nem o tamanho, nem nada disso, nem a capacidade que você tem, porque Deus capacita o escolhido, não escolhe o capacitado. Mas deixa eu te dizer, Davi manteve diante do gigante a boa consciência e a firmeza na fé. Ele diz, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E ele pegou a pedrinha dele e jogou, e o gigante caiu, irmãos, não por causa da força da pedra, mas por causa da força da aliança e da fé que havia em Davi. Agora eu vejo, com essa ilustração que eu te dei aqui, naquela noite eu fiquei pensando, e foi naquela noite que Deus me deu essa palavra, amados. E eu me lembrei exatamente desse texto em 2 Coríntios capítulo 10, porque as pessoas ficaram como loucas atrás da vitória. E eu pensei, eu não preciso ir atrás da vitória, uma vez que eu já sou mais que vencedor. As pessoas que estão atrás da vitória são um grupo, as pessoas que são mais que vencedores são outro grupo, irmãos. Eu não sei em qual grupo você se enquadra, mas eu vejo na igreja, eu escrevi aqui para não esquecer, mas eu vejo na igreja hoje, no mínimo 3 grupos que existem no meio da igreja. E o primeiro grupo que eu vejo é os que estão em guerra. Você encontra uma pessoa e diz, como é que você está? Eu estou em guerra. Falei, eita. Você já ouviu alguém que está em guerra, irmãos? Pastor, estou numa batalha, estou numa peleja, a luta está grande, pelo amor de Deus, eu estou em guerra, estou isso, estou aqui, tenho que vigiar o tempo todo, e não para de falar que está em guerra, e não para de falar que está em guerra. Mas veja o que a Bíblia diz. Eu quero que você vá para Tiago, no capítulo 4. Um aleluia aqui, quem dá mais? Se você traz a unção, a palavra pega você hoje à noite. Tiago, no capítulo 4, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem achou, diga, Deus é bom. A Bíblia diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Agora abre Romanos 7, 23. Romanos 7, 23. Romanos capítulo 7, versículo 23, a Bíblia diz, mas vejo, diga comigo, mas vejo. Eu vou continuar dizendo para você, nos meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Deixa eu dizer algo para você, o apóstolo Paulo está falando para aquelas pessoas que ainda viviam na lei e não viviam na graça. Então para quem vivia na carne, na lei, havia uma guerra, de fato. Só que quem sabe, irmãos, que quando Jesus veio, Ele inaugurou um novo tempo, uma nova aliança chamada graça. Quem sabe? Diga assim, eu faço parte
da era da graça. Eu não vou dizer da igreja da graça, que eu não quero abençoar meu concorrente. Estou brincando. Agora escuta uma coisa. Você está na graça, não está mais na lei. A Bíblia diz que Cristo é o fim da lei, irmãos. A lei acabou. Então acabou a guerra na sua carne. Por quê? Porque Deus te colocou numa posição de triunfo contra Satanás. Ele já disse: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Ele não vai dar, Ele não deu no passado, está sobre a sua vida agora mesmo, a capacidade de manter Satanás debaixo dos seus pés. Então o apóstolo Paulo está recebendo a revelação e está dando, a Bíblia está falando, aliás, o apóstolo Tiago está pregando para a igreja e diz: de onde vêm as guerras e contendas que vocês estão passando, a não ser daquilo que vocês invejam, vocês cobiçam, vocês procuram essas guerras, não tem nada a ver com Satanás. E existe essa igreja focada em Satanás. Vamos conquistar a cidade, vamos fazer o quê? Vamos dar a volta em Netune e Iemanjá 10 vezes até eles caírem. Irmãos, estão em pé, desde que a Praia Grande está em pé lá. Agora, no seu coração está em pé? Adianta dar voltas em volta da imagem? Ou você precisa, para quebrar a maldição da palavra, trazer salvação para vidas nessa cidade? Porque é fácil para nós. Vamos pegar um helicóptero, vamos jogar um azeite na cidade inteira. Eu ia adorar, porque eu ia andar de helicóptero sobre a cidade. Ia ser maravilhoso. Agora escuta, qual é o efeito espiritual disso? Nenhum. Sabe por quê? Porque a igreja que muda a realidade da cidade é a igreja que prega o evangelho para produzir salvação na vida daqueles que creem, amados. E quando alguém crê na palavra e é salvo, a maldição acaba naquele lugar. Então não adianta a gente se reunir para colocar colunas e enfincar não sei o que, e derramar azeite e unção. Eu não estou dizendo mal de igreja nenhuma, irmão. Eu estou falando contra doutrinas erradas que operam no mundo. Agora escute uma coisa, é tempo perdido, é muito mais cômodo para a gente pegar um helicóptero e derramar azeite e unção, do que sair na rua e dizer: Jesus te ama e Ele quer fazer uma obra na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Para você subir num helicóptero e fazer uma coisa dessa, você só precisa de azeite, de vinho e de dinheiro. Agora, para sair da igreja, abrir a sua boca e pregar a palavra, você precisa primeiro de conhecimento do Deus que você serve e de paixão por Ele. Porque quando você se apaixona por Ele, você conta para todo mundo a mudança que aconteceu na sua vida. E qual é a realidade da igreja brasileira hoje? Um monte de gente sem paixão pelo Senhor. Um monte de gente oprimida, vindo à igreja, por quê? Porque tem medo de ficar sem Deus. Porque com Deus já está difícil, sem Deus, então pelo amor de Deus. Isso não funciona. Isso não é evangelho. Evangelho sabe o que é? Você recebeu, você dá. Você recebeu, você dá. Você abre a sua boca, prega a palavra. Irmãos, adianta a gente ficar aqui dentro da igreja orando para as prostitutas da Kennedy parar de se prostituir? Agora, se uma boca vai lá e se abre, alguém recebe salvação, pronto, acabou. Aqui, naquela vida não tem mais. O que é mais fácil, irmão? Subimos no helicóptero e ir lá pregar a palavra. Diga para quem está do seu lado: prega a palavra. É muito cômodo para a gente ficar na guerra. Por quê? Porque daí a gente justifica o nosso fracasso nas costas de Satanás. Mas quem é crente nascido de novo não nasceu para o fracasso, irmãos. O seu lugar não é o fracasso. Mas aí a gente fecha os nossos olhos e pensa: eu estou vivendo essa maldição porque Satanás está com raiva de mim. A raiva dele em você deve só fazer cócega em você. É o máximo. Eu me lembro de uma passagem, aliás, uma passagem da Bíblia não, de alguém me contando. A gente já falou muito sobre um homem chamado Smith Wigglesworth. Você sabe falar esse nome? Diga: Smith Wigglesworth. Isso, bem bonito. Agora é bom você aprender que a gente vai para a América e você vai precisar falar inglês. E 3 pessoas creram. Você vai, viu, Carla? Você vai, aleluia. Eu vou, irmãos. Agora escuta uma coisa. Tem um livro dele, e existe uma passagem naquele livro que diz: Smith Wigglesworth, um grande homem de fé, nascido e vivido no século XIX, que pregou muito fé em muitos lugares, e ressuscitou mortos, e fez proezas no Senhor, irmãos. E diz que um dia ele estava orando no seu quarto, e de repente ele sentiu aquela presença maligna de Satanás, e ele se levantou da cama, e olhou e viu a cadeira de balanço chacoalhando, e quando ele viu para lá, ele tinha visão aberta de espíritos, discernimento de espíritos. Ele disse assim: é só você, Satanás? E voltou a dormir. Agora, eu conheço crentes que ligaria para pessoas
Dizia, você precisa vir aqui agora. Traz azeite, traz óleo, traz cebola, traz alho, traz uma cruz invertida. Porque Satanás está dentro do meu quarto. Agora quem anda em fé, sabe o que faz? Pensei que fosse alguém, é só você? Derrotado. Você está guerreando? Porque a impressão que eu tenho é que tem pessoas guerreando o tempo todo. Tem sangue nos olhos, está assim, ó, caça demônio, caça demônio. Eu me lembro de um tempo, irmãos, e minha esposa me lembrou esses dias, não me lembrando, mas falando com alguém. E a gente estava se lembrando disso, que eu entrava em restaurantes e eu orava, porque a coluna do restaurante era naquele formato grego, sabe? Aquele monte de voltinha. Porque eu aprendi que havia uma maldição grega e se eu comesse daquela comida naquele restaurante, a maldição grega pegava em mim. A maldição lá da Grécia, irmãos. O que eu tenho a ver com aquela maldição, queridos? E sabe de uma coisa? Tem pessoas paradas na sua vida, por quê? Porque estão usando todo o tempo que tem para guerrear. Estão fazendo cursos, estão usando de estratégias, estão focados em quem? Em matar Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai matar Satanás. Pastor, mas como eu faço então para ele parar de me perturbar? Eu tenho dois caminhos para você. Primeiro, você morre, acabou sua perturbação. Quem quer morrer agora? Posso fazer uma oração para você morrer? Ninguém quer, né? Então fique vivo, mantenha boa consciência, permaneça na fé, ele vai parar de perturbar você. Eu gosto muito de um texto, que eu quero que você vá para lá comigo, a gente já volta para cá. 2 Coríntios. Capítulo 12, você já está em 2 Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, a palavra diz, fui arrebatado ao paraíso. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícita ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Versículo 7. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O espinho na carne quem pôs, irmãos? Foi Deus? A Bíblia diz, o mensageiro de Satanás veio e colocou um espinho na carne do apóstolo Paulo para quê? É para esbofetear ele, a fim de que ele não se exaltasse. Esse se exaltasse, irmãos, não é, agora eu sou top, eu sou maravilhoso, eu sou o poderoso. Mas para que ele não tivesse o êxito na carreira ministerial dele, que ele estava pronto para ter. Nunca o apóstolo Paulo seria alguém nécio a esse ponto, eu sou melhor do que você. Não passava isso no coração daquele homem, não. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era. O que é isso aqui, para que se exalte? Porque tem pessoas que falam assim, tá vendo, soberbo? Agora toma, espinho na carne. Não, irmãos, não é isso que Deus está fazendo, amados. No original do grego, exalte significa assim, não sobrepor, não conseguir completar a minha carreira. Você pensa em Neymar jogando, e Neymar é pequenininho e magrinho demais, e quando ele chega com a bola na frente da grande área, vem gente até do inferno para derrubar ele no chão. É ou não é? Então, o apóstolo Paulo era o Neymar daquela época, só que a bola dele era a palavra de Deus. Se ele via o gol, ele fazia o gol, irmãos. E o que o inimigo queria? Queria derrubar ele antes que ele entrasse na grande área, ou o mais próximo do gol que ele tivesse, queriam interromper a caminhada dele. Por quê? Porque se ele entrasse, ele ia salvar vidas. Se ele abrisse a boca, ele ia pregar a palavra, e o efeito da palavra seria salvação em massa, amados. Então o espinho na carne, Satanás trouxe aquele espinho na carne para quê? Para impedir com que ele tivesse êxito no ministério, na carreira ministerial dele, porque ele falava do Senhor. Agora veja aqui o versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que isso quer dizer, irmãos? Que ele parou 3 vezes pensando, acho que eu vou guerrear contra esse Satanás. Mas Deus disse assim, o seu papel não é guerrear, mas é descansar, sabendo que eu sou Deus sobre a sua vida. Escute isso. Ele pensou, esse Satanás está querendo me parar.
eu vou parar, eu vou orar e vou resolver essa situação. Deus disse para ele, nem perca tempo com isso, a minha graça te basta. Foi exatamente a reação que foi provocada no coração de Smith Wigglesworth, porque Satanás veio para tentar oprimir, e tem crentes que são oprimidos porque dão legalidade para a opressão chegar, irmãos. Aí quando Satanás entrou e balançou a cadeira de balanço do quarto dele, ele disse assim, a graça de Deus me basta, e voltou a dormir. Não perca tempo guerreando com alguém que já foi derrotado, amados. Agora, eu vejo os que estão em guerra, e vejo outro grupo, eu quero que você veja comigo, a palavra em Romanos, no capítulo 5, versículo 17. Tem um glória a Deus aqui, ó. Romanos, no capítulo 5, versículo 17. Veja o que a Bíblia diz. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Qual é esse grupo, pastor? A Bíblia diz que nós vamos reinar em vida, não é em morte. E tem pessoas conformadas com miséria, destruição e fracasso na sua vida pessoal, dizendo, não é tempo de Deus, deixa para depois, não é hora de acontecer agora. Irmãos, a Bíblia diz que você não deve aceitar nada menos do que o reinado nessa terra. Quem está aqui hoje à noite? Mas Satanás e doutrinas do inferno têm consumido e têm andado no meio da igreja do Senhor dizendo, não, para que isso? Que exagero, que besteira. Deus não se importa com isso. E hoje eu estava na minha casa pensando que Jesus, na verdade eu vi um trecho de um filme, e naquele filme ilustrava que um grande príncipe, um presidente, alguém, um diplomata de muita autoridade chegava em Nova York. E quando ele chegava em Nova York, ele não chegava sozinho, abria a porta do carro dele e descia, irmãos. Havia uma comitiva com ele, por quê? Porque a figura dele, a autoridade que estava sobre ele era de muita importância. Então ele não andava sozinho. Havia uma comitiva com ele, carros na frente, batedores à frente, carros atrás, batedores atrás. E quando ele saía do carro, um tapete era colocado assim, e ele andava por cima do tapete até chegar no hotel. E eu fiquei pensando, que quando Jesus andou na terra, ele não andava sozinho, ele tinha também os seus discípulos. Os discípulos eram exatamente aquelas pessoas que preparavam o caminho por onde ele ia passar. Ele não chegava sozinho. Você sabe que uma pessoa que chega sozinho pode passar desapercebida, mas uma pessoa que chega com 12, todo mundo nota. Ah, Jesus não gosta dessas coisas, é mesmo? Por que ele não andava sozinho então para não chamar atenção? Onde ele chegava eram 12, fora as multidão do que criam. Era uma multidão junto com ele, no meio dele, servindo ele, oferecendo coisas para ele, dando honra para ele, glorificando o nome dele, irmãos. Ele não parou a multidão, não foi, na verdade o propósito dele não era ter uma multidão, mas deixa eu dizer, quando você prega a palavra e vive a palavra, o que você encontra é favor de Deus nessa terra, amados. E eu estava dizendo assim, nossa, mas esse filme ilustra exatamente essa palavra de Deus. A palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus não andou sozinho como quem não quisesse ser notado. Ao contrário, irmãos. Ele entrava nas sinagogas, nos lugares, sempre arrastando multidões. Onde ele chegava, as pessoas notavam ele de modo que aquelas pessoas que andavam contra a palavra de Deus queriam matá-lo, apedrejá-lo, queriam sufocá-lo, queriam parar Jesus na terra. Foi assim também com o apóstolo Paulo e com os outros pregadores da fé, daquele tempo da igreja, irmãos, do começo da igreja. E eu fiquei pensando, você sabe que eu fui chamado para isso? Como assim você foi chamado para isso? Porque você não pode ver, mas eu estou aqui com uma milícia de anjos à minha volta, batedores na frente, batedores atrás, irmãos. E por onde eu ando, seguem pessoas e anjos e multidões me favorecendo, amados. Quem está aqui hoje à noite? Mas você sentou na cadeira da igreja, alguém disse que Jesus é pobre de marré, 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 Gessi, e você acha que você, quanto mais pobre, miserável for, mais espiritual você vai ser. Isso não existe. A Bíblia diz que você não deve aceitar nada menos do que o reinado nessa terra, irmãos. Agora deixa eu te dizer algo, você acha que um rei está sentado no seu palácio agora, pensando, preocupado, o que vou comer amanhã? Como vou pagar aquela conta amanhã? Quem pensa que um rei tem essa atitude? Alguém, irmãos? Quem pensa que um rei não tem essa atitude, diga amém. A Bíblia diz que você é rei e sacerdote de Deus nessa terra. Então por que você está preocupado? Porque existem anjos à sua volta, batedores na frente e atrás, a palavra te favorecendo e favor dos homens te alcançando nessa terra. Eu não sei como é que você vai pagar, mas vai chegar de norte, de sul, de leste, de oeste, provisão na sua mão. Por quê? Porque você é alvo do favor de Deus.
Agora pessoas sentaram num evangelho religioso de miséria, e isso é uma maldição, e é algo que Deus quer fazer, é mudar a sua mentalidade, não aceitando a miséria, o fracasso, a derrota, mas tomando posse de tudo aquilo que Deus diz na sua palavra, irmãos. É para você, é você que tem que tomar posse. Mas aí tem um outro grupo que eu vejo aqui, sabe quem é? O conformado. O carro está velho, quebrado, Deus é quem sabe. Sabe o que Deus diz? Curta. Fica aí nessa fé que você tem. Vá para Provérbios capítulo 23. Está falando, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios capítulo 23. Versículo 7. A parte A dele. Quem achou, diga eu achei. A Bíblia diz, porque como imagina em sua alma ou em sua mente, assim será. Sabe por que tem pessoas que estão andando conformadas e numa miséria lascada, irmãos? Porque imaginaram, conformaram a mente a isso e assim vai ser. É destruição atrás de destruição, é miséria atrás de miséria, é problema atrás de problema, é derrota atrás de derrota. Por quê? Porque alguém disse assim, se Deus não quiser, Ele não vai fazer. Se Deus quiser, Ele muda. Se não aconteceu mudança, é porque Deus não quer. Eu não sei quanto a você, mas a Bíblia que eu leio e o Deus que eu sirvo diz assim, fui jovem, hoje sou velho, mas jamais vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Tem 3 pessoas que leem essa Bíblia comigo, graças a Deus. A Bíblia diz assim também em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, que se você quiser e ouvir, você vai comer o pior dessa terra. Não, Deus não quer isso. Como você é abusado? Que história é essa de evangelho da prosperidade? Você vai comer o pior dessa terra, é isso, irmãos? Então tem pessoas que têm sofismas e fortalezas, estão em miséria, por quê? Porque se conformaram com uma vida de miséria. A roupa é rasgada, a meia é esgarçada. Irmãos, quando uma meia fura, joga no lixo, não fica usando até sair a tampa dela. Sabe o que é isso? Consciência de miséria. Conformou com a miséria na vida. Não, pastor, está tudo certo, é só uma meia, é quem você é. O que você faz é quem você é. 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 13 diz, por isso falei, com o mesmo espírito de fé, cremos, por isso também falamos. A Bíblia também diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que você fala e o que você faz é quem você é, irmãos. E é exatamente assim que acontece. Você vem à igreja, você crê na prosperidade, você crê na palavra, você crê em tudo, mas a meia está furada e você não crê para comprar uma meia nova. Então você não crê em nada, irmãos, porque se você não crê para uma meia, você não crê para nada. Não, pastor, a meia não é prioridade. É sim. É sim, irmãos. Porque a gente fica se conformando com miséria. Essa meia rasgada, toda hora que você vê aquela meia rasgada, você vê a miséria que está aquela meia, irmãos. Você diz, só uma meia. Daqui a pouco é o dinheiro, daqui a pouco é a casa, daqui a pouco é o casamento, daqui a pouco a família, está tudo rasgado. Por quê? Porque você decidiu se conformar com a miséria. Aí você ouve a palavra e a Bíblia diz que os leões podem passar fome e necessidade, mas os filhos de Deus de nada vão ter falta. Quem está aqui, irmãos? E você sabe muito bem o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o meu Deus, não sei se o seu, mas o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. E sabe o que mais? A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, busque o reino na sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você sabe como Jesus foi para a cruz? Não foi com uma meia furada, com uma roupa rasgada, Ele foi com a sua melhor roupa, era uma roupa de linho. Ele sabia que ele ia para a cruz e iam rasgar a roupa dele, mas ele sempre estava mostrando com a sua vida os princípios da palavra desse Deus, irmãos. Aí fulano vai no mercado, vai todo esgarçado. Aí ali no meio do mercado encontra uma pessoa que precisa da palavra de Deus, que está toda detonada, está com a vida toda desgraçada. E você fala assim, Deus é bom, viu? Deus muda, olha, Deus mudou a minha vida de ponta cabeça. A pessoa olha mesmo, por que não compra uma camisa nova? Só vou no mercado, você não sabe quem você é. Porque se você soubesse quem você é, você andava bonito e cheiroso nessa terra. Irmãos, onde já se viu um rei andar de qualquer jeito na terra? Pastor, mas eu não tenho pretensão. Não é questão de pretensão, é questão de praticar a palavra. Quem é você para dizer não tenho pretensão disso? A você cabe obedecer a palavra que está sobre a sua vida, irmãos.
Se você tem uma bicicleta, a sua vai ser a mais limpa e a mais bonita. Porque se você não cuidar da sua bicicleta, a sua moto ou o seu carro nunca vai chegar. Tem alguém aqui hoje à noite? Então deixa eu dizer, tem aqueles que estão guerreando. Não somos nós, amém? Mas tem um que para mim é pior. É o que está conformado. Não estou em guerra não. Então está na vitória. Não, está difícil as coisas, mas deixa assim mesmo, melhor não mexer. Vou levando. Eu podia classificar esse grupo como o primeiro grupo de guerreia. O segundo grupo é os discípulos do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. É ele que canta essa desgraça? É? Eu não sei, porque eu não escuto. É ele? Deixa a vida me levar, a vida leva quem? Não fale eu não, irmãos. Isso, estão treinados. E tem gente assim, sabe que tem também na igreja? O gabrielismo. Não é da Gabi, os fãs da Gabi. Mas é aqueles assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Você diz assim, pastor, a minha vida sempre foi assim. Não é agora que vai mudar. É melhor eu não acreditar nessas coisas, porque eu vivo uma miséria desgraçada. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei se você sabe, mas a profissão de Jesus era marceneiro. Você sabe que isso não era uma profissão em vão, mas era para mostrar para a gente que para tudo tem jeito, que está torto ali endireita. Não tem tempo ruim com Deus. Se você tiver disposição, Ele te tira desse conformismo hoje à noite. Eu e o Douglas demos um passo para trás, nós vimos aquela batalha, parecia o Armagedon na nossa frente, as pessoas gritando, correndo, tinha gente suando, aquele chão todo gotejado, e a gente estava bem tranquilo. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós não estávamos tranquilos porque nos conformamos com a guerra. Mas o pior, irmãos, tem gente que entrou naquela batalha daquela noite, já pensando, eu já não tenho chance. E isso é um sintoma que você fala numa brincadeira, mas é como você anda na sua vida. Não, isso aqui eu nem... Vê um restaurante maravilhoso e fala assim, isso não é para mim. Ah, isso é para você sim. Só o povo daqui que crê, ó. Nós vamos juntos, nós vamos. Talvez você fale, não, estou de dieta. Então tá bom, irmãos. Vi uma academia maravilhosa, você fala, isso não é para mim. É para você sim, amado. Porque a Bíblia diz, se você quiser e você ouvir, você vai comer o melhor desta. O melhor desta. O melhor desta. Irmão, vai dando glória um pouco, vai. Isso é tudo? Vocês me assustam. Pedro estava seguindo Jesus. Nós não vamos abrir lá para não tomar mais tempo. Mas Pedro estava seguindo Jesus. E vamos abrir. Mateus, no capítulo 19. Mateus, no capítulo 19. Só um minuto que eu vou ver o versículo que eu quero. Aleluia. Mateus capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20, replicou-lhe o jovem, tudo isso já tenho observado. Eu tenho feito isso há muito tempo, que me falta ainda, Jesus? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser
dono de muitas propriedades. O problema do jovem não era o dinheiro, mas era a confiança no dinheiro. Você entende que o que impediu ele de servir a Jesus foi o dinheiro que ele tinha? Então quem ele servia não era Deus, era o dinheiro. Diga, aquele jovem servia o dinheiro. Mas veja o que Jesus faz com essa parábola. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Quem é o rico que não vai entrar, irmãos? Não é o rico que tem posse, mas aquele que tem o dinheiro como Deus. Porque o contexto dessa história é isso. Porque daí a gente quer ser pobre. Por quê? Porque a gente quer entrar no reino dos céus. E quanto mais pobre a gente for, mais espiritual a gente faz. Balela, irmãos. E tem assim de gente falando, palavra de prosperidade, palavra de prosperidade. Aí você pega o cidadão e fala assim, escolhe, tem duas coisas, tem uma péssima e uma muito boa. Fala, escolhe para a sua vida pessoal, vai na boa. Mas fica recriminando a palavra de prosperidade segundo a Bíblia para a igreja, irmãos. Ninguém quer nada ruim não, irmãos, isso é só balela, é mentira. Agora veja aqui, versículo 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar por um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E a gente estava conversando sobre essa palavra na capacitação do evangelismo sexta. E existem pessoas que até hoje pensam que Jesus estava dizendo daquela agulha que você usa para fazer remém, tricô, sei lá o que, crochê, que tem aquele fio. Você pensa, o que tem a ver um camelo com aquele buraco daquela agulha? Quem já pensou isso, irmãos? Levanta a mão, sem medo de ser feliz. Isso, eu já pensei também. Mas ele está falando para pessoas que vivem em Jerusalém, Israel, naquelas regiões. E lá existe um costume. E ele usa parábolas para trazer os princípios de Deus para as pessoas na linguagem que elas entendem. É como eu usar essa gincana que nós fizemos aqui para você entender. Eu estou trazendo os princípios do céu em uma coisa que você entende para contextualizar e para ficar fácil para você pegar. Agulhas, esses buracos de agulhas, não era agulha que você pega na sua casa e faz alguma coisa. Em Jerusalém, no Oriente Médio, existem grandes muros que eles têm esse formato de agulha enorme, de modo que um camelo fica impedido de passar por eles. É como uma cerca para camelos, entende? Eles passam, mas é difícil. Então Jesus não está dizendo que é tão difícil um rico entrar no céu como um camelo entrar numa agulha da sua casa. Você pensa assim, meu Deus, é muita desgraça, eu preciso ser pobre e urgente. Aí fala assim, eu não concordo. Vai estudar a Bíblia, irmãos. É isso que está acontecendo aqui, é nesse contexto, amado. Você entende? Então veja, aquele buraco era grande, mas o camelo também é grande. Agora veja por que ele fala isso. Ele está dizendo assim, olha, uma pessoa que confia no seu dinheiro e que tem Deus, Deus é o dono, é o seu Senhor, isso aí é difícil essa pessoa entrar no reino de Deus. Por quê? Porque as riquezas estão na frente de Deus. E qual a evidência de que alguém tem Deus como Senhor e não o dinheiro como Senhor? É alguém que pode prosperar muito, mas sabe que Deus é em primeiro lugar. Porque se Deus disser me dá, você dá. Quem está aqui hoje à noite, irmãos? Aí fulano fala assim, essa palavra de prosperidade. Você sabe quem é próspero, irmãos? É quem dá, não é quem acumula. Quando eu incentivo você a ser próspero, é para você entender que você vai dar, você vai dar. Não é que você vai acumular. Não é para você só comprar uma lancha e postar uma selfie na lancha hoje, para todo mundo ver. É para você levar os crentes, fazer churrasco na sua lancha, para abençoar as pessoas, para todo mundo, irmãos. É para o mundo ver, está todo mundo em crise e fulano está comprando lancha. É traficante, não é crente. Quem está aqui, irmãos? Agora vamos ver o contexto disso. Versículo 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. E disseram, sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, o rico está descartado? O rico não. Aquela pessoa que faz do dinheiro seu Senhor, não tem jeito para Deus? Jesus declara isso aqui, ele diz assim, é difícil, mas para Deus tudo é possível. Até aquele que tem Deus como o dinheiro como Deus, eu tenho como dar um jeito naquela vida. Agora veja o versículo 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Olha o santo. Ó que lindo. Vai lá na minha casa levar o dízimo. Ei, glória. Eu deixei tudo, viu? Deixa eu dizer algo para você. Pedro disse assim, a gente não é que nem esse jovem rico. Isso aí é uma miséria. A gente deixou tudo e está aqui te servindo. Aí veja como Jesus é lindo. Ele é tão assim, manso, entendeu, irmãos? Veja o que ele fala. Jesus lhe respondeu,
Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. Se você ler esse texto no livro de Marcos, ele fala 100 vezes mais. Diga 100 vezes mais. Diga mais uma vez, 100 vezes mais. E no livro de Marcos ele continua dizendo assim, casas, bens. Não é no singular. Ai, Senhor, eu só quero tudo o que eu quero. Uma casinha para morar. Pode ser de pau a pique, eu só quero me esconder aqui. Conformado. Porque a Bíblia diz que se você fizer de Deus o seu Senhor, e abrir mão de coisas por causa da palavra dele, você vai receber nesta era 100 vezes mais, no plural, muitas vezes mais, irmãos. Aí você fala assim, ai, Deus vai me dar a vida eterna. Vai também. Ele é tão bom que você vai reinar aqui e vai reinar lá com ele. Agora, veja de novo esse versículo 29. Todo aquele que deixar casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Irmãos, é aqui e é lá também. Ah, eu vou andar como miserável aqui, porque o que me espera tem ruas de ouro. O que você vai fazer com ouro no céu? Não tem coisa para comprar, não tem viagem para fazer, não tem sonho para realizar. Você chegou lá porque já foi tudo cumprido na sua vida. Lá é só adorar, irmãos. Lá, de fato, você não vai precisar de nada disso. Tudo que você vai querer é fitar os seus olhos no Senhor e no mecanismo do céu e ficar adorando, 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 adorando. Agora, eu fico pensando, esses opositores da prosperidade, o que vão fazer quando chegar no céu e ver que a casa de Deus é de ouro? Vão para o inferno falar, eu estou servindo o Deus errado. Quem está aqui, irmãos? Deus não tem problema com dinheiro. Ele colocou o dinheiro para ser chão do céu. Ruas de ouro, ruas de ouro. O que cabe a você? Não se conformar com miséria nenhuma e dizer, eu tomo posse, porque a Bíblia diz que se por meio de um veio a maldição, por meio de um veio a morte, a morte, a maldição, também por meio de um veio a abundância da vida, eu vou reinar em vida por causa disso, irmãos. Você vai reinar em vida. É para você reinar em vida nessa terra. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus, amados? Tem alguém aqui? Você precisa entender que quando chega a maldição, você, deixa isso aqui, tá bom mesmo. Não tá bom. Quando o melhor está disponível, o bom já não é mais suficiente. Deixa eu dizer algo para você, o bom é inimigo do melhor. Você fala assim, essa roupinha tá bom. Não, é o melhor? Não, então não tá bom. E tem gente, deixa eu dizer algo para você. E tem gente que sai daqui e vai lá na 25 comprar relógio falsificado com o nome da marca, mas é falsificado. Você não é falsificado, você é original. Você não precisa usar nada falso. Só isso aí, irmãos, é ter o dinheiro como Deus quer mostrar para os outros. O relógio que é falso. E sabe o que é isso? É se conformar com miséria. Eu não posso mesmo original, então vou no falso mesmo. Não, irmãos, entra na C&A. C&A, melhor não falar disso esses dias. Entra na Renner. Entra lá onde você pode. Vai ali na... Como é que chama aquele negócio ali que eu não conheço? Na Costa Silva? Isso mesmo. Vai lá naquela loja lá. Compra lá. É 29, é 39. É de verdade, não é falso. Entendeu? Você vai estar no original, sendo fiel no pouco, e Deus vai te colocar no... Ai, pastor, eu não faço isso. Me leva lá para ver os filmes que você tem na sua casa. Tá assim de filme pirata, ó. Hoje, chega na sua casa, joga tudo fora, porque você não tem nada com coisa pirata. Eu sou próspero, e por que está cheio de coisa falsa na sua casa? Quem está aqui, irmãos? Não, você é conformado com uma palavra, mas você não pratica a palavra de modo que deve ser praticada. Aí fica como? Na pindaíba, hora tem, hora não tem, hora tem, hora não tem, hora não tem. Porque para ser isso, para viver nesse nível, precisa ter disposição para andar nessa palavra, irmãos. Uma vez que você anda nessa palavra, é só descansar, porque nesta era, Ele vai te dar 100 vezes mais. E outro dia alguém me disse, pastor, eu não vou mais ficar nessa igreja porque você fala muito de prosperidade. Eu digo assim, então, minha filha, sai daqui agora e vai vestir um trapo, porque você está muito bem vestida para ir contra essa palavra. Você entende, amados, que é mentira? Porque todos nós queremos o melhor de Deus. Eu estou enganado, irmãos?
Então, se eu sou digno do melhor, os outros também precisam saber que eles são dignos do melhor, amados. Alguém tem que libertar a cabeça do povo. Você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. Vá para Deuteronômio no capítulo 28, se Deus quer que eu fale disso hoje, eu vou falar, aleluia. Deuteronômio no capítulo 28. Vamos fazer uma coisa, antes de você ler o 28, vamos ler o 8:18, Deuteronômio 8:18. Deuteronômio no capítulo 8. Se tiver alguém com problema de língua travada, é só ficar falando Deuteronômio, 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 vai destravar a língua. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Eu estou combatendo o conformismo na mente, aleluia, versículo 18. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir pobreza. Não aceito essa palavra. Vá se ver com Ele. Eu só estou transmitindo o que a Bíblia está falando. Quem está aqui, irmãos? A Bíblia diz que Deus vai te dar força para adquirir riqueza. Desnecessário, não é não, porque o mundo tem que ver em todas as áreas da sua vida que você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. A Bíblia não diz que Ele é dono da miséria e do fracasso, a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Ele diz, olha meu filho, se levanta, porque nessa terra eu vou te dar força para você adquirir riquezas. Não diz, ande só satisfeito com o suprimento de necessidade. Não, irmãos, tem para necessidade, tem para abundância também. Vá para Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28. E tem gente, irmãos, que compra sofá que ninguém pode sentar nem pôr o pé. Sabe o que é isso? É miséria. Tem gente que usa roupa para usar no Natal e também em janeiro. Qual mês que a gente está, gente? Eu nem sei o mês que eu estou mais. Maio. Tem gente, compra em janeiro, em maio. Peguei uma promoção, vou guardar essa roupinha para o Natal. Ou seja, daqui até lá você vai ter mais dinheiro para nada. Quem já conhece uma pessoa assim? Compra o tênis para o filho. Você vai rasgar esse tênis se usar. Irmãos, tênis é para usar. Está usando a cueca rasgada, porque aquela nova é para usar no ano novo, que é branca. Maldição de vida, irmãos, é para usar, é para usar, é para usar. Compra o carro, não tem ninguém que pode sentar naquele carro, porque vai tirar o perfume do novo. Fica aqueles plásticos no carro. Um ano depois, você fala, comprou o carro hoje? Não, comprei ano passado. É que eu não quero que suje o banco. Maldição, tira aquele plástico, que plástico não foi feito para ficar no carro que está em uso. Quem está aqui, irmãos? O que Deus te dá hoje é para você usar hoje. Se você não quer usar, abre o seu armário e dê para outra pessoa, querido. Mas não fique deixando a traça comer o que Deus trouxe para a sua vida. Não vou comer arroz hoje não, porque não sei como é que vai ser semana que vem. Vai ter arroz lá na sua casa, vai ter, pode comer. Faz um panelão e diz, Pai, obrigado por provisão e suprimento chegando todos os dias da minha vida. Ou você não crê na palavra que se você buscar o reino e a justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Ou você crê ou você não crê. Maldição de vida. Isso é miséria, irmãos. Você entende que está muito mais do que você... não, está encranhada no povo. E você não pode andar com essa mentalidade. Está todo dia eu fulano com chinelinho de dedo. Eu não ligo para isso. Vaidade. Tem que ligar. Você é rei e sacerdote dessa terra. Você carrega a glória de Deus em você, amados. Mas tão desnecessário, Jesus nasceu numa manjedoura, num estaleiro. Bem num lugar bem humilde, porque ele estava indo para um censo demográfico com a família dele. Maria deu à luz, estourou a bolsa, vai aonde? Não tem hospital, vai ali mesmo. Agora ele é tão pobre, que veio lá do outro lado da nação, 3 reis magos trazendo ouro, incenso e mirra. O que uma criança precisa de ouro, incenso e mirra? Precisa de fralda, precisa de mamadeira, irmãos. Porque Jesus não é pobre, nunca foi e nunca será. O reino de Deus é próspero. Você entende, amados? Agora veja o 28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará.
Não, não concordo. E fulano quer aparecer. Eu quero, não sei se você quer, eu quero. Porque se eu aparecer, eu vou mostrar a glória do Pai através da minha vida. Agora tem gente que está sempre no anonimato, ninguém nem vê que ele é crente. Quem está aqui, irmãos? Se esconde tanto que ninguém nem vê que ele é crente. Agora a Bíblia fala, pode colocar um candeeiro debaixo de uma mesa? Ou uma vela embaixo de uma mesa? Qual é o propósito de você colocar a vela embaixo da mesa? Se a vela foi feita para iluminar. Jesus é a luz do mundo. Você é a vela que ele acende o pavio e ilumina tudo aqui. Você entende, amados? Então você foi feito para brilhar. Ai, acho desnecessário. Então morra no conformismo, mas deixa a gente prosperar e avançar. Agora veja aqui. Teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu no campo, bendito será na cidade. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás a entrar, bendito serás a sair. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus, diga, celeiros. A gente, irmãos, não vive naquela época, então celeiro para a gente é casa. Deixa eu dizer isso para você, Deus já determinou que a bênção esteja na sua casa. Vamos continuar lendo para ver se desentope. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, onde é que Deus vai te abençoar, irmãos? Só quando eu estiver em Miami que você é abençoado. Não, é aqui na Praia Grande mesmo, irmãos. A terra que você mora hoje é aqui que a bênção vai pegar você. É aqui que a bênção vai encontrar você. Tem uma bênção louca para pular na sua vida, o que eu preciso? Tira a miséria e toma posse da vitória. Veja aqui, amados. Versículo 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará miséria de bens. O que Ele vai dar? Eu não preciso, só um tá bom. Para que exagero? A Bíblia está dizendo, não fui eu que inventei isso. Isso aí que é tudo. Eu quero tudo e mais um pouco. Tudo que Deus tem para mim eu quero, irmãos. A Bíblia diz que eu vou ter abundância de bens. Não é só o arrozinho e feijão de cada dia. O pãozinho nos dá hoje. Porque é a oração que Deus ensinou. Irmãos, é muito mais do que isso. Estude a palavra. Não é para você orar só pelo pão. O pão significa a provisão de Deus. Então você rende graça pela provisão hoje, a provisão de amanhã, a provisão... se eu tiver um pãozinho com uma água, pronto, tá bom. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu não devia contar, mas vou dar esse crédito para vocês. Acho que foi em fevereiro. Vocês querem ouvir ou não? Em fevereiro eu fui viajar. E nós ficamos em 3 hotéis diferentes. E 2 hotéis eu comprei, mais um eu ganhei. E o dólar estava muito alto. E a pessoa que estava me dando o hotel... estava também naquela vida de fé, naqueles desafios para a gente chegar naquela terra. E aí disse assim, vamos escolher o seu hotel. Eu disse, sabe o que para ela que eu disse? Um lugarzinho para eu dormir. E um chuveirinho para eu tomar banho já tá bom. A miséria encranhada. Porque eu nem vou ficar no hotel. Eu saio às 8 horas da manhã e volto meia-noite. Com 2 crianças. Com uma esposa linda e cheirosa para se arrumar. Agora escuta uma coisa. Compramos o hotel pensando, eu vou para os Estados Unidos, lá é tudo bom, melhor. Só que lá tem favela também. E eu nem sabia. E eu cheguei lá, irmãos, e olhei para aquele hotel. E eu disse, não está à minha altura não. E quando eu entrei naquele quarto, tinha o quê? Uma cama e um chuveiro. E a porta dava para a rua. Não tinha recepção, aqueles hotéis que a gente vê em filme americano, que separa o carro, já entra na porta, assim, no quarto do hotel, você sabe? Sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Eu comi do que eu falei. Eu vivi o que eu falei, porque eu tinha que sair 8 horas da manhã e voltar meia-noite, que eu tinha medo de ficar dentro daquele hotel. Por quê? Tinha aquele povo com aquelas calças aqui embaixo, assim, ó. O tempo todo, e polícia o tempo todo lá batendo nas portas, tirando traficantes daqueles quartos. E de madrugada, tinha um pega pra capar naqueles corredores que eu dizia, vamos correr, que é o corredor da morte. E eles deixavam a gente, eu fiquei 7 dias naquela miséria, irmãos. Eles deixavam a gente naquele hotel, eu subia as escadas com o Carolina no meu colo, as compras e tudo, e a gente ia correndo, vem correndo, abre a porta.
Foi uma desgraça. O hotel era tão bom, tão bom, tão bom, irmãos, que no banheiro tinha até telefone escrito, você sabe, né? Telefone na parede de banheiro. Quem imagina o nível? Ai, Deus, por que você fez eu viver isso? Porque eu pedi. Deus me deu exatamente o que eu pedi. Quem está aqui? Não precisa ser o melhor. Qualquer coisinha tá bom. Vai viver qualquer coisinha e vai reclamar quem tem o melhor. Vai olhar para quem tem o melhor e falar assim, fulano, não, deve estar roubando a igreja. É fé, irmãos. É vida de fé. Então não fique se conformando com menos do que você é digno para ter. Outro dia alguém me chamou, vamos ali comer um lanche. Maravilhoso lanche. Aonde é? Ali, não sei aonde. Eu disse, não senti paz. E pior que vai levando multidão para comer o lanche. E aí eu fui ministrar em Santos, no meio do caminho era caminho. E eu não sei se eu estava de carona, mas eu estava com ele, eu disse, vou ter que ir, João Pedro estava comigo. E veja bem, quando João Pedro entrou nesse lugar, falou assim, pai, eu quero ir embora. Eu disse, por que você não quer ficar aqui? Porque o chão está quebrado, pai. João Pedro, cala a boca. Eu não vou ficar nesse lugar, o chão está quebrado. Irmãos, você não cabe mais em um lugar qualquer, entende? Para minha fé não dá. Quem está me entendendo, irmão? Não estou dizendo que você não pode ir. Para minha fé não dá. Porque eu fui chamado para sentar em lugar bom, agradável. Você está entendendo? Aí vão me conformar. O lanche é baratinho. E quem disse que eu estou pobre para pagar lanche baratinho? Mas você tem dinheiro? Pode ser que você abra minha carteira hoje, eu não tenho, mas eu como tudo que eu quero. Quem disse que o dinheiro é meu Deus? O meu Deus é o Senhor e a sua palavra. Ele me faz viver todos os sonhos que Ele tem para a minha vida. Eu não dependo de dinheiro para fazer o que eu tenho vontade. Eu dependo de Deus, é Ele quem me dá. Agora tem gente que faz o planinho. Vamos aqui nesse lanchinho, porque daí se a gente comer esse lanchinho, a gente pode comer, é baratinho, a gente pode comer todos os dias. Não, só vamos no final de semana. Então vamos comer baratinho, porque daí vai ter para os 4 finais de semana. Maldição, irmãos, miséria de pensamento. Você vai ter para comer onde você quiser, amados. Quem está aqui, irmãos? Remove o velho, receba o novo de Deus hoje à noite. Então diga assim, eu não sou conformado. Deixa eu voltar para terminar, deixa eu ir para a palavra, lá em 2 Coríntios, volta para lá. Capítulo 2. Não me leva mal, viu? Você que quis me levar para o lanche. É só uma questão da minha fé. 2 Coríntios, capítulo 2. Irmãos, eu cheguei naquele lanche, engraçado, estava lotado. Tinha um monte de gente lá. E o homem veio olhar para mim e veio me dar satisfação, dizendo assim, olha, você me perdoa, porque o ambiente não está muito bem preparado para receber pessoas. A gente não... eu falei alguma coisa? Sabe porque quando você chega num lugar, as pessoas sabem quem você é. Não estou dizendo assim, sabe que eu sou Gustavo, mas sabe que tem alguma coisa diferente de mim que não caibo naquele lugar. Sabe quando você leva alguém importante na sua casa, você nem arrumou a casa, você fica como? Você fica constrangido, fica ou não fica? Porque você quer dar honra para aquela pessoa. Aquela pessoa sabia que eu era digno de honra. Sem ele saber, ele sabia. Ele veio se justificar para mim e para João Pedro. Você me perdoa, vocês dois me perdoam, porque aqui não está preparado, a gente não está pronto para receber tanta gente. Está vindo gente todo lugar. Isso é a crise. O povo está sendo movido pela crise, está indo para o lugar mais barato. Entendeu? Não, você vai sentar na mesa que você quiser. A Bíblia diz que Ele unge a sua cabeça com óleo, o seu cálice transborda, que Ele vai colocar um banquete, preparar um banquete para você diante dos seus inimigos. Você vai sentar na mesa que você quiser. Deus não tem pouco, Deus tem um banquete para te dar. Veja aqui 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Agora eu vou chegar no último grupo que eu vejo dentro da igreja. Eu disse sobre os que estão em guerra. Eu disse sobre os que estão conformados com a derrota. E agora eu vou falar com os crentes que eu me identifico, os que estão aqui hoje à noite. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A Bíblia diz que você está em guerra. A Bíblia diz que você é derrotado. A Bíblia diz que Ele te conduz sempre em triunfo. Então qual é a minha posição naquela gincana? Eu vou ficar suando? Eu sou mais que vencedor, meu amigo. Eu sei quem sou. Eu não vou nem ir contra ninguém. Eu vou ficar aqui na minha posição. E ai de quem vier. Eu pego o meu pezão e chuto a cabeça de Satanás. Você entende como você tem que ficar? Na palavra.
Não é cruzar os braços e falar, ai, que nem aqueles filhos de Jessé. Dia de semana, dia de trabalho, estava os 7 em casa, esperando a promoção. Não, vai trabalhar. Mas sabendo que você está em triunfo naquele lugar. Você não, estão me perseguindo no emprego. Não, você está em triunfo naquele lugar. Pode até que se levante perseguição, rejeição e tudo isso. Só para você saber, de fato eu preciso estar nesse lugar. Para mostrar o evangelho para essas pessoas aqui, através das minhas atitudes. Não dizendo assim, ai daquele que tocar no ungido. Não, irmãos, cala sua boca e vive o amor e a palavra de Deus. E as pessoas vão ver a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Então, na sua casa não é para você ficar conformado com miséria e nem tampouco ficar guerreando com Satanás. Não, irmãos, não perca tempo. A Bíblia diz que Deus está te conduzindo sempre, não é hoje. Hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Sempre em... Isso não acontece na minha vida. Existem outros princípios que a gente não pode tocar agora por falta de tempo, irmãos. Mas se você, por exemplo, não traz o dízimo e a oferta, isso não vai acontecer na sua vida de fato. Porque o dinheiro é seu Deus. Você está aqui hoje à noite ainda, irmãos? Agora, a sua posição é de triunfo, não é de fracasso, nem de derrota, nem de miséria. Você já venceu, você é mais que vencedor. E esses dias eu estava assistindo uma luta, e eu acho horrível aquilo, porque sai sangue, é sangue para todo quanto é lado, né? E se o Vitão visse a luta, ele ia passar mal. Porque eu fui colocar um gesso no braço, irmãos. Na sexta-feira passada, porque quebrei o cotovelo. E ele, só de ver o homem colocando um gesso, não tinha sangue, não tinha nada, correu para o banheiro branco. Eu disse, ele assiste a luta, então vai desmaiar, porque é sangue para todo quanto é lado. E quando foi quarta-feira, sabe o que eu fiz? Peguei o gesso e coloquei em Satanás. Você não entendeu, né? O médico disse, 45 dias, eu peguei o gesso e coloquei em Satanás. Satanás fica engessado 45 dias. Vai se coçar, vai fazer tudo isso aí, porque isso não é para mim não. E ó, estou balançando bem meu braço aqui hoje à noite, ó. Ó. Aleluia. Diga aleluia, irmãos. Mas tem gente que gosta, tem o gesso, todo mundo vai poder escrever agora. Meu sonho é colocar um óculos para ficar bonito. Não, irmão, isso é miséria de maldição, de doença na sua vida, irmãos. Você está entendendo? Gesso não é para você, miséria não é para você, enfermidade não é para você. Pode ir tirando as enfermidades do seu corpo, porque não pertence a você, amados. Mas eu estava dizendo do lutador e eu vi uma luta esse tempo atrás e o cara estava todo ensanguentado e foi uma luta bem travada assim, e no final aquele cara ganhou e ele pega aquele cinturão maior do que ele e aqueles homens levantam a mão dele e colocam aquele cinturão nele e colocam o microfone. Peraí, vai tirar foto? Peraí. Pronto, pode tirar. E colocam o microfone na boca dele assim, porque ele não tem nem condições de segurar o microfone. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, eu ofereço esse meu cinturão, essa minha vitória, à minha mulher e ao meu filho que estão me assistindo em casa. Irmãos, aquele homem lutou, e ele que venceu. Mas quem é mais que vencedor? Quem não lutou e recebeu a honra daquele título. Veja Colossenses no capítulo 2, é o último texto que eu vou ler com vocês hoje à noite. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Quem achou, diga eu achei. A Bíblia diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na... Do que se trata esse texto? Vamos ler, já que você está aí em Colossenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 14, deixa eu ir para lá. Colossenses capítulo 2. Deixa eu ler com você a partir do versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças a qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Do que ele está dizendo aqui, irmãos? Havia um relatório, havia um escrito de dívida que era contra você. O que era esse escrito de dívida? Era um testamento. Porque quando Adão pecou lá no Éden, a autoridade do mundo e da terra foi dada nas mãos de Satanás.
E aí, agora havia testamento. A mulher vai sentir dores de parto, o homem vai ter que ganhar do muito trabalho, do suor do seu rosto, enfim. Tinha muitas coisas que vinham como consequência daquela desobediência a Deus e que o homem carregava no seu corpo e na sua vida pessoal. Até você que não é Adão nem Eva estava pagando preço por isso. Aquele povo lá naquele tempo, entendeu? Quando você não era crente, você estava carregando a consequência daquele pecado. Agora a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que quando Jesus morreu, ele foi no inferno. Aí ele pegou das mãos de Satanás aquele testamento, aquele escrito de dívida que dizia assim, ó, pobre, miserável, enfermo, fracassado, afastado de Deus, não é digno de receber nada. Estava tudo escrito e Satanás ficava lendo para a gente o tempo todo. Você dizia assim, eu quero isso, Satanás dizia, você não pode. Você dizia, eu não quero enfermidade, Satanás dizia, você vai ser enfermo. E o tempo todo havia esse escrito de dívida contra você. Mas naquele dia que Jesus foi ao inferno, ele pegou, sabe o quê? Aquele escrito de dívida. E sabe o que ele fez? Ele pegou e colocou aquele escrito de dívida na cruz do Calvário. Por que ele colocou na cruz? Porque a cruz é a evidência, é o símbolo de que você foi resgatado daquela consequência do pecado de Adão, irmãos. O sangue lavou você e colocou você em uma posição de mais que vencedor nessa terra. Agora veja, e a Bíblia diz que ele encravou na cruz do Calvário, expondo Satanás publicamente, e isso veio para fazer o quê? Você andar sempre em triunfo nessa terra. Então quando o diabo diz, ei, você está enfermo, você tem agora um novo testamento que diz, eu sou curado. Quando o diabo diz, você é pobre, você tem um novo testamento que diz, eu sou abençoado. Quando o diabo diz, você não pode, você tem um novo testamento que diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando o diabo diz, eu vou contra você, você tem uma palavra que diz, se você vem por um caminho, por 7 você vai embora. Quem está aqui, irmãos? Fique de pé. De que igreja você faz parte? Guerreando, conformado ou triunfando? Porque Amor e Vida é uma igreja que anda em triunfo. Não andamos em guerra nem conformados com a derrota. Nós andamos em triunfo. A palavra que você vai ouvir aqui é que você tem, que você pode e que você é tudo que Deus diz que você é. Deus não chamou você para dizer que você é um fracasso. Deus levantou você para te dar boas novas. Você estava na condição da carne, você andava como a carne, mas agora você nasceu de novo, você recebe as influências do Pai, você é a imagem e semelhança dele. A desgraça acabou, a miséria acabou, receba a abundância de vida. Você se lembra daquela história que eu contei algumas semanas atrás, de uma águia que estava vivendo como galinha? Quem estava aqui? Levanta a mão para eu saber. Então vale a pena contar, porque muitos não estavam. E vocês que já ouviram vão ouvir de novo, porque sou eu que vou falar e vocês vão ter que ouvir. Agora escute uma coisa. Diz que um homem tinha um galinheiro, e naquele galinheiro um dia, naquele quintal, apareceu um ovo de águia. E ele colocou aquele ovo de águia para as galinhas chocarem. E a águia nasceu, só que vivia como galinha. Agora quem sabe que o fim de galinha é na panela, irmãos? Galinha tem asa, mas não é como um crente conformado. Pode tudo, mas não faz nada, porque não crê. Entendeu? Agora escute, diz que aquela águia cresceu como galinha, e abriu um portão para ela, ela ia, se escave, e a galinha come o quê? Come resto, diga, come resto. Você sabe, você quer alimentar bem uma galinha? Dê tudo que é resto na sua casa, ela vai ficar feliz. E tem crente recebendo tudo que é resto. Ah, isso tá bom, isso tá bom. Não, irmãos, não tá bom. Você é a águia. Quem está aqui, irmãos? E diz que a galinha, a águia acostumou a vida de galinha, então ela comia resto. Ela nunca tinha visto uma águia, ela cresceu como galinha. Mas um dia, diga um dia. Um dia. Deixa eu dizer, se você estava guerreando ou conformado, o dia é hoje. Aleluia. Diz que uma águia pousou naquele quintal. E a águia nunca tinha se visto no espelho para saber, eu sou uma águia igual a ela. Não. Mas a águia teve uma atitude. Sabe o que aquela águia que pousou no quintal fez? Bateu asinha. Quando ela viu a águia batendo asinha, sabe o que ela fez? Ela decidiu bater asinha. Ela bateu uma vez, ela bateu 2 vezes, e na terceira vez ela voou. Aleluia.
Sabe por que ela voou, irmãos? Porque mesmo vivendo uma vida de galinha, a essência de águia estava dentro dela. Você sabe qual é a sua essência? A vida de Deus está em você. Sabe o que você precisa ouvir? A palavra de Deus. Porque quando as coisas apertam, irmão, quando está tudo difícil, você não está vendo nada, você só precisa ver uma águia voando. Então você vem para a igreja fazer o quê? Eu vim para ouvir uma coisa que me traga sofrimento e contrição. Não, a Bíblia diz que você veio para ouvir as boas novas do Evangelho. Quem está aqui, irmãos? Porque isso é você ser águia. Se você bater águia, você vai fazer outras águias que estão escondidas levantar voo com você. Você foi chamado para voar, irmãos. E você sabe que a águia, ela escolhe o que ela vai comer? A águia é desses bichos que voam, a visão dela é a mais potente. Diga, eu sou como águia. Você tem direção, você tem a visão aberta. Você foi criado, foi chamado para escolher o que vai comer. Só tem isso, come isso mesmo. Não, irmãos, vai comer o que Deus tem para você, amados. E o que Deus tem é bom, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E diz que quando a águia está voando, ela vê ali o mar, ela vê outra coisa. Ela escolhe e vai lá, sem dificuldade nenhuma, irmãos. Ela pega, bica e come. Diga assim, eu sou uma águia. Diga aí, hoje à noite eu estou pronto para voar. Porque eu faço parte, diga mais alto, eu faço parte da igreja triunfante.